Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do DracoCast, o seu podcast de exercício físico, qualidade de vida e tudo que está relacionado a isso. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, com o Douglas, que é escritor, advogado, não necessariamente nessa ordem, e praticante de cross também. Eu vou deixar o Douglas se apresentar, vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele e aí eu vou começar a trocar uma ideia com ele da maneira como vocês já estão acostumados, como vocês já sabem que a gente faz. Então, Douglas, agora a palavra está com você. Apresente-se. Alô, Davi, obrigado pela oportunidade. Bem, já somos parceiros de outro podcast. A propósito, hoje acho que pode ser um crossover, né? Pode ser um DracoCast 60 minutos ou 60 minutos em 3D, que é Davi, Douglas e Draco. House, exatamente. Então já tem um dilema aí de cara. Bem, sou, como o Davi já me anunciou, ex-praticante de CrossFit, você já vai saber por quê. De advogado, escritor, curioso. Cara, escritor mesmo, cara. Escrevi um livro, acredite se quiser. Aliás, se tu não veio na inauguração, no lançamento, que foi aqui no box, só tu não veio, porque veio muita gente. E também estou muito feliz e já aproveito para pedir desculpas para os nossos inúmeros fãs dos 60 Minutos em 2D, porque, cara, falhamos no quinzenal. Foi muita coisa acontecendo, inclusive o lançamento do livro. Então, cara, de fato não deu. Mas com esse crossover aqui de milhões, a gente espera sanear esse problema. Eu acho que eu falei demais, né, Davi? Era só apresentar, cara. Fique à vontade. Então, como o Douglas disse, ele é meu companheiro também no 60 Minutos em 2D, que é meu outro podcast, nosso podcast, onde a gente trata um pouquinho menos do assunto do exercício físico e fala um pouco mais sobre as questões mais filosóficas da vida. Então, inclusive, se você estiver vendo esse episódio, se você estiver ouvindo e tiver alguma sugestão de tema pra gente, tiver alguma sugestão de convidado, você pode mandar, fique à vontade, que na medida do possível a gente vai atender. Então, nesse podcast aqui, a gente fala principalmente sobre o exercício físico. Então, a gente vai falar sobre o livro do Douglas, a gente vai falar sobre o que motivou ele a escrever esse livro, mas a gente vai começar lá do início da história do Douglas com o exercício físico. Eu gostaria que você contasse como foi que você começou, não necessariamente no cross, mas como foi que você se aproximou do exercício físico, né? Como foi o exercício físico, se existia uma presença do exercício físico, né? Existia uma rotina de exercício físico na tua vida, antes de você começar com o cross, e qual foi o exercício que você praticou antes, ou se você não praticou, como que você veio até o cross. Show. Bem, eu nunca fui praticante assíduo de nenhum tipo de esporte. Nunca gostei de futebol, então, putz, a galera jogava bola e ninguém me chamava, né, cara? Ou quando chamava, ninguém me queria no time, porque eu não Nem pra jogava narrador. bem, nem para narrador, cara. Então eu ficava só corneteando lá e arranjando briga. Mas eu fiz Muay Thai, fiz tênis, fiz natação, fiz tênis de mesa, fiz muita coisa e nada ao mesmo tempo. E eu comecei mais assiduamente nos últimos anos com o Muay Thai, e eu parei um pouco por conta de dores no joelho. E a Juliana, já minha esposa, a Juliana, há muito tempo já era praticante de cross. E, bem, ela fazia às 6 da manhã, então eram duas coisas que não me motivavam. Fazer atividade física e às 6 da manhã. E aos poucos ela foi me convencendo, não que era bom, mas que não era tão ruim assim. E eu demorei para entender, demorei muito, até que fui fazer uma aula e me deparei com a Nicole, aquele ser iluminado de humor ímpar às seis Logo da às 6 da manhã. manhã. Então foi uma carta de boas-vindas, né? Aí, cara, me apaixonei, né, cara? Pô, não tem como. Mas, sério, é claro que é muito difícil para quem não tem uma rotina. E eu não vi a necessidade disso, sempre fui muito relapso com isso. E eu começar a fazer uma atividade física tão intensa e honestamente tem até uma
amálgama no CrossFit, né, cara? Pô, te lesiona, te faz mal. O tio já falou muito sobre isso e vive falando. Então, enfrentar um cross às 6 da manhã não é para os fracos. E eu comecei, honestamente, acabei gostando. Parece estranho eu falar isso, mas é verdade, cara. Até que eu gostei do cross. De fato, depois, claro, a qualidade de vida. Porque quando você adere a uma atividade física e você torna aquela atividade um hábito, vem muita coisa a reboque. Então, vem alimentação, hábitos de sono. Pô, o cara vai treinar às 6 da manhã, não vai comer uma pizza de calabresa à meia-noite, não tem como, né? Então, você começa a adotar outros hábitos saudáveis, e quando aquilo vira hábito, é tudo mais fácil de manusear. Então, sim, eu demorei a começar a fazer atividade física e a última atividade física praticada, quer dizer, a última não, né? Eu continuo praticando atividade física de uma forma diferente, mas nos últimos tempos bem, que na época que eu andava e ficava em pé, sozinho, né, era cross, e isso, bem, no período pandêmico do mundo, né, de Covid-19. Tá, e você falou que você praticou, né? Você listou aí alguns esportes. Tênis de mesa, esportes coletivos, pelo que eu vi, foram menos frequentes. Mas os esportes individuais, né? Com tênis, o próprio Muay Thai, né? Que é um esporte, apesar de você praticar em uma turma. Isso tudo depois de adulto ou quando você ainda era criança, você praticou, adolescente? Não, durante a vida toda. Bem, então deu para ver que eu fiz muito pouca coisa, né, cara? A natação, tênis de mesa, quando criança, futebol, não, futebol também cheguei a fazer, escola de futebol, foi horrível. E aí na vida adulta Muay Thai e tênis, né? E também fazer uma caminhada ou corrida eventual, mas algo de rotina, esses dois, Muay Thai e tênis. Para quem diz que não praticava, você teve bastante experiência, né? Com o exercício físico. Mas você falou, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção, você já começou o cross no level hard, né? Que é treinar às 6 da manhã, que para você treinar às 6 da manhã, você não pode acordar às 6 da manhã, né? Você precisa acordar pelo menos 5h30, né? No mínimo 5h30 você tem que estar acordado. Então esse já é o primeiro desafio. E aí começa a surgir outros desafios, né? Como você mesmo falou, a questão da alimentação. Existem muitas pessoas que treinam de manhã e a primeira coisa que começa a sentir é a falta de energia, né? Por causa uma teórica falta de energia. Na verdade, não te falta energia, mas você estava acostumado a estar dormindo nesse horário. Né? A maioria das pessoas não acorda às 6 da manhã por nada, né? Algumas acordam por hábito, outras acordam por ter algo para fazer, independente de treinar ou não, mas dificilmente alguém que esteja saudável, né, realmente saudável, vai acordar às 6 da manhã simplesmente porque quer acordar às 6 da manhã. Acorda por ter algum tipo de compromisso. Então, você já encaixar, né, logo nas primeiras horas do teu dia, um treino de cross, né, levando em consideração todas essas questões de preconceito mesmo, né, que você falou, o cross vai te machucar, o cross vai te fazer mal, você sente dor no joelho, né, você falou que sentia dor no joelho no Muay Thai. Como é que você veio parar direto no cross, mesmo sentindo dor no joelho no Muay Thai, né? Então, é uma série de desafios que você precisa enfrentar já nos primeiros dias. E como é que foi para você a questão da adaptação? Né? Porque geralmente quando a gente trabalha com um indivíduo que pratica bastante esporte, não é a regra, mas é o mais esperado, né? A gente sempre pergunta quando essa pessoa, né, que vai fazer aula experimental, quando ela vem até o box e ela, a tua primeira aula, a minha primeira aula, você já pratica algum exercício? Quando a pessoa diz, eu não pratico nenhum tipo de exercício, o que se espera é que seja difícil ensinar os movimentos para ela, né? E quando a pessoa pratica algum tipo de exercício, não pratica, quando a pessoa pratica, a gente sempre leva em consideração que existe uma experiência anterior, né, que pode não ter sido do cross, pode não ter sido um esporte parecido, mas, por exemplo, uma pessoa que vem da musculação, ela já vai ter um pouquinho mais de intimidade com barra, com anilha, com os equipamentos que a gente usa aqui. Não necessariamente ela vai saber fazer os movimentos, mas por ela ter uma intimidade maior com os exercícios físicos, a gente vai conseguir
explicar para ela melhor os treinos. Como que foi para você nesses primeiros dias a questão das adaptações, né? E quais foram as adaptações necessárias e quais foram as maiores dificuldades que você sentiu, além de acordar às 6 da manhã? Cara, por sorte, eu acordar cedo não foi um problema. Eu tinha preconceito em fazer qualquer coisa até às 7 da manhã. Então, o preconceito maior não era nem acordar cedo, porque eu acordava 6, 6h30, claro que não 5h30, mas quem acorda 6h30, acorda 5h30. Eu acho que, de cara, a alimentação, porque treinar de estômago vazio, acho que nunca foi recomendado. E comer o quê? Cara, comer alguma coisa forçado, 5h30 da manhã é difícil. E aí a gente chega no box, também tirando a questão do mau humor habitual, de quem acorda de manhã, acho que isso é meio que mundial. E a gente chega e começa a identificar a nomenclatura das atividades. Cara, porque tu vai na academia, todo mundo sabe que é um supino. E agora, um overhead squat. Cara, é difícil, velho. E aí, 5 e pouco da manhã, 6, chovendo, frio, mau humor, com fome, estressado e tendo que adivinhar o que é um maldito overhead squat. Então, a nomenclatura foi sim um A primeira impeditivo. coisa que te Eu dificultou. lembro, cara, que, claro, a Nicole me perguntou se eu fazia alguma coisa. Eu disse que não, porque de fato eu estava vadio naquele tempo. E aí a gente começou a conversar, e a Nicole sempre foi muito espontânea. Um beijo, Nicole. E ela falou, cara, tu não sabe agachar. Eu falei, por isso que eu tô aqui, pô. E aí, de fato, mudou muita coisa. Postura, eu andava arcado. E essas correções de postura vieram com os movimentos também. Mas as principais dificuldades, eu acho que foram vencer a resistência de fazer algo antes do habitual, a alimentação forçada, o mau humor, que isso eu tirava de letra, porque eu sou daqueles que acorda e desperta. Abri o olho, eu estou acordado e já estou fazendo tudo. E aí eu sempre gostei, sempre tive ainda bem o bom humor. E eu já fazia piadinha com todo mundo. E engraçado, quando faz piada com quem está semi-acordado, cara, o cara demora para entender, para responder. E aí meia dúzia riam, meia dúzia não, ficava aquele negócio no ar. Então eu ainda fazia piada disso, que acabou sendo muito bom. Ainda bem não tive nenhuma inimizade por conta da piada, ao contrário, adquiri amigos por conta disso. E aí os nomes, cara, você tem que mudar esses nomes, cara. É difícil para todo mundo, cara. Vamos lá. Você citou algo que eu achei muito interessante agora. Já vou falar sobre os nomes, para quem também estranha os nomes, para quem também não gosta dos nomes que a gente utiliza aqui, eu vou explicar por que é. Mas que você falou, né, que a Nicole, você não sabe agachar. Você vê que não é nenhum exercício, né? O agachamento, ele não é um exercício, ele é uma atividade do cotidiano. A gente usa o agachamento para a gente sentar, né? Então é um movimento de sentar e levantar, a mesma coisa para o levantamento terra, né? Que é o deadlift. A gente usa para tirar alguma coisa. Veio deadlift, pô, levanta a terra, velho. Levantamento terra, que a gente usa para tirar algum peso do chão. Então você vê que a gente trabalha muitas vezes com pessoas que foram perdendo a habilidade de fazer exercícios simples e que são naturais, né? Se você pedir para uma criança abaixar para pegar alguma coisa no chão, ela vai fazer um deadlift. Se você pedir para uma criança sentar, né, ficar posicionada no chão de forma confortável, ela vai ficar em um movimento de agachamento. E ao longo da nossa vida a gente vai perdendo, né? Então uma das primeiras tretas que eu tenho com quem fala que o CrossFit lesiona, né? Não, você não pode fazer agachamento. É muito comum médicos, né, falarem, não, você está sentindo dor no joelho, você não pode agachar. Eu falo, tá, mas e aí como é que você vai fazer para ir ao banheiro?
né? Porque para você sentar e você se levantar, quando você vai ao banheiro fazer cocô, você precisa fazer um agachamento, aí você se senta, e aí você levanta de um agachamento quando você termina, né? De fazer o teu cocôzinho. Normalmente é assim, né? Exatamente. E aí eu gostaria de entender como é que os médicos querem que as pessoas façam, né, as suas necessidades mais básicas. Em relação aos nomes, a gente usa esses nomes porque em qualquer box que você for, você vai conseguir identificar quais são os exercícios, né? Ou não identificar quais são os exercícios exatamente pelo mesmo motivo. Começa por aí, é boxe. Por que boxe, velho? Por que não academia? Por que não centro? Por que isso, cara? Aqui a gente usa bastante também o nome de academia, né? Quando a gente trata com pessoas que não são do meio do cross, mas box geralmente porque são galpões, né? Que chamam de box. São galpões, como começou nos Estados Unidos, são galpões que eram galpões de indústrias, enfim, que são caixas grandes, então ficou o box de cross, the box of CrossFit, e a gente utiliza, né, essa nomenclatura aqui também. Então, passada essa fase de adaptação, quando você começou a treinar, e aí agora vamos que motivou você a escrever o livro para a gente encurtar um pouco a história. Você treinou uns 2 ou 3 anos? Por aí. Uns 2 ou 3 anos. E aí um belo dia você me procurou por indicação da Nicole, porque você precisava de um treino de ganho de força, né? E é uma das coisas que eu me especializei, é treinamento de força, treinamento de endurance. E aí você me procurou porque você estava sentindo um pouco de perda de força para alguns movimentos. Foi isso aí. Isso aconteceu lá no início da pandemia. Eu comecei de fato a sentir fraqueza na perna esquerda no início e eu comecei a sentir na corrida. Eu notei que a minha perna começou a falhar. Eu imaginei que era fadiga, porque além do cross, praticamente todos os dias eu fazia, e sábado eu costumava sair para correr. 5 quilômetros mais era aquilo. E aquilo foi intensificando a ponto de, no agachamento com carga, eu senti minha perna falhar de modo que uma carga habitual não me proporcionava mais subir com aquele movimento. Então aquilo ficou muito estranho. E o ponto culminante foi quando ele estava fazendo, prestem atenção na pronúncia, jump box over, que é pular uma caixa, gente, só isso. E aí a perna esquerda falhou. E aí, então a perna direita, na hora de pular, agachou. E a esquerda não. Então eu bati com a minha canela na quina da caixa. Cara, dói. É quase a mesma coisa que bater um menino não na cama, cara. Dói. E aquilo, putz, cara, aquilo não estava normal. E a Nicole também ficou preocupada, lógico, né? E foi então que a gente decidiu complementar o treino, porque até então era uma fraqueza, com o treino de força, e foi tu que entrou na jogada. E aí tu começou a prescrever. Então eu fazia, além do cross, o treino de força em seguida. Maravilha, né? Para quem não curtia acordar cedo fazer atividade física, pega em seguida agora, in a row. E aí comecei a fazer toda a prescrição que o Davi fazia. E por curiosidade, quanto mais treino eu fazia, mais fraco eu ia ficando. Então, pô, não faz sentido nenhum, né, cara? O cara tá fazendo treino de força e tá enfraquecendo. E aí que o negócio começou a ficar tenso, porque, bem, quem que eu vou procurar, né, cara? Chapolin Colorado? Pô, não rola. E aí eu fui atrás de fisioterapeutas, fui atrás de macumbeiro, fui atrás de tudo, velho. Até por uma recomendação tua, inclusive, tu sugeriu, cara, será que tu não caiu, não lesionou a coluna, alguma coisa assim? O Jaba também, o nosso fisioterapeuta. Cara, se tu faz cross, tu vai conhecer um fisioterapeuta. Não que cross vai te machucar, não é isso. Mas é porque tu vai querer erguer mais peso do que diz que é pra tu, cara.
E aí tu vai se ferrar, cara, escreve. E aí tu vai conhecer um fisioterapeuta. Eu tive a sorte de conhecer o Japa. E ele também, a gente começou a fazer algumas atividades complementares e a gente via que o negócio ia evoluindo. E ele também recomendou um neuro. Fui então, claro, importando muito, porque isso tudo que eu estou falando está no meu livro, então, spoiler, gostou? Vai comprar, velho, compra o livro. Vale a Aliás, pena. aí, ó, já tá, o Davi já está dando a letra. Pode deixar o link na descrição, Com Davi? certeza absoluta, estará. Então, tá bom, clique e compra. Cara, casa agradece. E aí que a gente descobriu um problema de saúde, é, um problema de saúde que ele é severo, porque ele é incurável, intratável, intragável também. E é por isso que eu estou na cadeira de roda hoje. Eu consigo fazer alguns movimentos, consigo ficar em pé com apoio, um apoio humano, né? Então não consigo com o apoio de uma bengala ou andador, isso não é possível, porque a doença ela causa enfraquecimento nos músculos de forma possivelmente progressiva. E se alguém tem alguma curiosidade a respeito do nome da doença, ela é a mesma doença do Stephen Hawking, aquele cientista com voz mecânica que já faleceu, e ele teve uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Um nome erudito e diferente, como eu, né, Davi? Como eu. E é essa doença que me acomete, com uma pequena avaliação, mas daí é firula médica, a essência é essa. E aí eu descobri essa doença e escrevi o livro e já me perdi onde é que eu estava. Está contando como foi que você se inspirou para Ah, escrever o livro, mas acho que beleza. já está entregando coisa demais. Eu também acho, né, cara? Putz. É, e então, cara, como quase tudo que na minha vida é recente, isso foi por insistência da Juliana também. Então, ela me levou para o cross, ela me fez, né, escrever o livro também. E como é que isso, em que contexto isso aconteceu? Bem, né, as coisas estavam acontecendo, a doença evoluindo, e a gente sem ter um panorama ainda do que estava acontecendo. Só que eu, por sorte, sempre levei com bom humor. Sempre dei risada, sempre fiz comédia. De modo que mesmo enfraquecendo, as pessoas ao meu redor que me viam naquela época, porque lembrem, isso acontecia na pandemia, então estava todo mundo meio tocado. Então os poucos que me viam na barbearia, no mercado, se assustavam, porque na época eu já usava bengala. Então, cara, tu vê um cara de bengala com 30 e poucos anos, né? Ou o cara tem muito estilo, ou o cara tá Estiloso. ferrado, né, cara? Eu tinha os dois, no caso, né? Era o E combo. era pombo, né, cara? E explicava pra galera, mas dando risada, fazendo piada. E a Juliana teve um insight, né? Cara, escreve esse troço aí. Só que eu sou advogado, cara, e escrever para mim, não digo que é difícil, mas eu escrevo de uma forma diferente daquela que eu costumo falar. Só que se eu fizesse um livro daquela forma, seria extremamente entediante. E era tudo que eu não queria. Afinal de contas, na leitura, eu prefiro lá um Bukowski ao Schopenhauer, né, cara? Então eu preferi escrever de uma maneira mais próxima do falado. E também tentei ser bem objetivo, porque, cara, ninguém tem tempo para história muito grande. Então eu tentei ser o mais objetivo, o mais rápido e manter a escrita da forma muito parecida com o que eu falo para todo mundo.
inclusive piadas indiretas, isso tem, porque eu quis muito próximo de um audiobook, né? Ou seja, o mais próximo possível daquilo que eu faria, como eu estou fazendo contigo aqui, conversando. Bem, a pergunta era só o que me motivou a escrever. Eu acho que eu cumpri, extrapolei, nada a ver. Tá respondido. O livro se chama Neurônios em Curto-Circuito. E talvez seja exatamente isso que você tenha sentido acontecer, né? Porque um curto-circuito ele não tem necessariamente, pelo menos os eletricistas que eu conheci, eles não tinham uma explicação pela qual o curto-circuito estava acontecendo. Geralmente, o curto-circuito ele é só a consequência de algo, mas de algo que eles não conseguem explicar. Então, tem que trocar esse chuveiro, tem que trocar esse equipamento, tem que trocar essa fiação. Tá, mas por quê? Porque aconteceu um curto-circuito. Ok, mas você só vai trocar, será que o curto-circuito não vai acontecer novamente se você não for mexer na raiz desse problema? E aí, você, independente de todas essas coisas que vinham acontecendo, né, como você mesmo disse, você conseguia levar tudo de forma muito bem humorada, né? Por mais que eu imagino que seja muito difícil, né, de você conseguir carregar e levar com bom humor algo que muda completamente a tua rotina, né? Muda completamente a tua vida, muda completamente a maneira como você se relaciona com tudo, né? Não só com as pessoas, não só com o ambiente, mas com tudo isso e muito mais, né? E aí, mesmo assim, você se manteve treinando, né? Mesmo assim, você manteve a programação de treino. Eu lembro que você me mandava sempre os relatórios, né? Que os relatórios são famosos, que você me mandava os relatórios por áudio, né? E você me falava de como que você estava se sentindo ao longo dos treinos e nos primeiros relatórios que eram ainda os treinos de força, né, propriamente dito, não que hoje. Hoje os treinos continuam sendo de força, mas o objetivo é um ganho de força completamente diferente do que era naquela época, né? Então, naquela época a gente limitou muito o treino. Eu até falei para você, Douglas, é natural que isso aconteça em uma fase, né, do nosso treinamento que a gente comece, porque o ganho de força ele não é linear, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei. O ganho de força ele não acontece de maneira linear, né? A gente tem lá a história do Milo, né, de Crotona, que ele começa carregando um boizinho e aquele boizinho vai crescendo até que ele carrega um touro, né? E aquilo é um mito, né? Talvez ao longo dos anos aquilo seja verdadeiro, né? Só que dentro desses anos a gente vai ter altos e baixos no nosso treino de força. E foi uma das coisas que eu falei para você, que eu falo para todos os meus alunos. Olha, o ganho de força, o ganho de condicionamento físico, né? O ganho de potência, de resistência, ele não acontece de forma linear. Muito pelo contrário, às vezes você vai ter perdas de força que são inexplicáveis e depois você vai ter ganhos dessa força que também são teoricamente inexplicáveis, né? E aí você não conseguia realizar os movimentos. Eu falei, Douglas, você lembra de ter tido alguma queda quando você era criança? Né? Aí a gente começa a investigar um pouco mais e eu tinha a limitação na investigação de ser o teu relato. Né? O que eu conseguia examinar em você eram os teus relatos. Que, por exemplo, falava, cara, você está sentindo fraqueza em uma das pernas. Isso é bem normal em lesão neural, né? Talvez você tenha tido alguma lesão em algum nervo, alguma queda, alguma coisa, e você não tinha tido queda nenhuma. Né? E aí eu recomendei que você procurasse o neuro, e aí depois eu recomendei até que você fosse procurar um endócrino, né, para ver se não era um déficit de hormônio que você estava tendo, que estava causando essa perda de força, enfim. Mas a gente sempre vai da forma mais básica, né? Tô sentindo perda de força. O que um profissional de educação física faz logo de cara? Vamos colocar um treino de força, né? O que é treino de força? Treino com maior intensidade, maior percentual de carga, né? Um volume alto de repetições, e quando você vê que aquilo não está funcionando, né? O que a gente faz? Né? A gente acaba ficando perdido, né? A primeira impressão que a gente tem é que nosso trabalho não está funcionando. E realmente não está, porque a gente está fazendo um trabalho que não é da maneira correta. Né? Eu fazia tudo direito. E fazia tudo direito. Eu não estou falando que ele não fazia, eu estou falando que existem casos que são diferentes daquilo que a gente está acostumado, né, a trabalhar. E aí o Douglas começou a ir em médicos, você foi em um rapaz que atendia a medicina tradicional chinesa, você foi no shiatsu, você foi em todos os tipos de pessoas que pudessem identificar. E eu acho que
que o que mais incomodava, pelo menos a mim incomodava muito, porque eu também sou muito curioso, e eu queria saber, cara, como é que pode? Ele está treinando força, mas não está tendo ganho de força. Ele está treinando e está tendo perda de função. O que é que está acontecendo com o Douglas? E em momento algum passava pela nossa cabeça o que podia ser. Né? Até que você continuou examinando, você continuou procurando e a gente teve acesso ao diagnóstico. A partir desse ponto, você poderia ter parado, né, de praticar exercício físico. Você poderia ter parado de fazer a maior parte das coisas que você fazia. Você poderia ter parado de advogar, você poderia não ter escrito o livro, você poderia ter parado de treinar e naquele momento ninguém te criticaria por isso. Pelo contrário, as pessoas iam te apoiar, porque elas iam falar, não, você tem que fazer menos, você precisa parar, você precisa descansar, você precisa relaxar, né? Eu quero que você fale o que foi que te motivou a continuar. De que forma que você... porque é muito, muito fácil eu falar, eu tiro força para treinar daqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas com as limitações que você tinha e que estavam aparecendo e que você não fazia a menor ideia. Ok, tudo isso que está acontecendo pode chegar até esse ponto e pode parar. E tudo isso que está acontecendo pode progredir. Mas eu não faço a menor ideia se isso vai progredir ou não, ou se existe alguma oportunidade de regressão. E isso faz com que você, né, essa dúvida e esse não saber o que está acontecendo, faz com que você não saiba também como é que você vai agir. Né? De que forma que você determinou, porque aqui eu acredito que seja uma determinação, de que forma você determinou que você continuaria tendo a sua atividade laboral mantida, de que forma que você determinou que de tudo o que estava acontecendo você ia tirar uma obra, e de tudo que estava acontecendo você ia se manter treinando. E como o podcast ele fala, né, sobre o exercício físico, sobre a importância do exercício físico, como que você vê a importância do exercício físico em tudo que você vem fazendo até aqui? Show. Cara, vai parecer um papo de coach, mas lembra que eu falei há pouco tempo atrás do hábito? Eu me habituei a acordar cedo, a fazer atividade física, e eu já estava habituado a trabalhar, a continuar a viver. Então eu penso, Davi, que o que me motivou não a tentar manter o mais próximo possível do normal foi o fato de estar vivo, né? Então eu já tinha aqueles hábitos, então eu só continuei e adaptei. Eu acho que em algum momento da vida, se não pela doença, mas pela idade, alguma adaptação é necessária. Acontece comigo que foi antes. Então, eu só precisei fazer antes, né? Podia acontecer, como já teve aqui o Chiqueto, né? Que ele também teve um acidente, então o dele foi uma forma diferente, trágica, porque foi um acidente. E o meu caso foi doença, que foi progressivo. Eu não estou querendo aqui fazer nenhum tipo de comparação, pelo amor de Deus. Os dois são ruins, são acontecimentos ruins, e cabe a gente tirar o que há de melhor nisso. Então foi isso que me motivou a continuar. E, Davi, a partir do momento que você adquire esses hábitos de fazer atividade física, levar uma vida equilibrada com alimentação, porque, aliás, não fosse a atividade física prévia, isso até o neuro reconheceu que o corpo reagiria de forma pior. Então é muito provável que eu estaria muito pior não fosse a atividade física que eu já fazia, associada a bons hábitos alimentares. Então, se isso me salvou de uma pior condição atual, por que não continuar? Por que não evitar que uma piora substancial aconteça em breve? Então, é por prevenção e coeficiente de cagaço, né, cara? Porque a gente pensa, pô, já tô ruim, cara. Se eu fizer menos, eu vou me ferrar. Então é senso de sobrevivência também, além do bem-estar que aquilo te proporciona. Eu não vou dizer que é a melhor hora do dia que eu vou fazer atividade física, não é. Eu continuo não sendo muito fã.
mas eu tenho que fazer. Tem coisas que a gente, mesmo sem gostar, tem que fazer, ponto final. Isso é comprometimento. E um comprometimento não aquele que eu tenho contigo de te mandar aquele áudio que eu te mando quase todo dia. Aliás, esses áudios são famosos. Eu acho que a gente devia fazer um curso só de como fazer relatório de treino, Davi. E aí eu posso dizer que eu tentei manter a rotina o mais próximo do possível, com alimentação, atividade física adaptada. É lógico que eu não faço squat, né? Você faz, tem os squats lá na medida do possível e na amplitude que você consegue sustentar. São agachamentos, você faz teu supino, você faz os desenvolvimentos. Isso, exercícios com a bengala. Aliás, meus nomes são muito melhores que os Que teus. todos os outros exercícios. Isso, fica aqui a crítica construtiva. Então é isso, cara. Acho que eu respondi a tua pergunta ainda bem. Respondeu. E você percebe o quanto é importante, porque o Douglas falou várias vezes, quando ele falava da questão do exercício físico, ele sempre trouxe à tona a questão da alimentação, da questão da higiene do sono, né, de você conseguir dormir, porque é impossível que você consiga acordar cedo e acordar cedo disposto se você teve uma noite ruim. Se você dormiu tarde, se você comeu algo que atrapalha a qualidade do teu sono, e aí tudo isso vai acontecendo em cascata, né? Os bons hábitos, eles vão acontecendo em cascata. Então você se alimenta bem, você consegue dormir melhor, você consegue treinar, né? Você consegue acordar mais cedo, disposto, você vai conseguir treinar melhor. E o contrário também acontece. Você se alimenta mal, você vai dormir mal com uma consequência e não tem como você manter um treino bom de acordo com todas essas questões, né? E mesmo com as limitações, mesmo, né, com tudo que ocorreu, você conseguiu manter isso porque você já tinha adotado esses hábitos, que você percebeu que isso foi uma das coisas que inclusive minimizou, né? O próprio médico falou. Salvou o corpo. E agora, você falou, né, no dia do lançamento do livro aqui, sobre a origem do nosso nome. E quando a gente finaliza, eu gostei bastante, porque eu acho importante que não são todas as pessoas que conseguem absorver aquilo que a gente traz como mensagem. Isso é natural, né? É natural e é esperado. Existem pessoas que estão aqui única e exclusivamente para treinar, né? E elas não sabem de onde surgiu a ideia do moinho e por que a gente manteve a logo do dragão, por que hoje é Draco, né? Mas eu fiquei muito feliz quando você falou sobre isso, e sempre quando a gente está chegando ao fim do nosso podcast, eu peço para que as pessoas falem, né, onde moram, né, esses seus dragões. Quais são os seus dragões que, na nossa referência ao Dom Quixote, são os moinhos de vento, que ele imagina que são monstros, né, e a gente adotou esses monstros como dragões, que são, para nós, são as dificuldades que a gente passa todos os dias. E você tem os dragões antes e depois de tudo que aconteceu. E eu gostaria que a gente fizesse hoje diferente. Vai ser totalmente diferente do que eu fiz em todos os outros episódios. Por quê? Provavelmente você tinha monstros que você lutava antes. E hoje você tem monstros que você luta. E eu gostaria que você falasse quais foram os monstros que trouxeram o Douglas até onde ele chegou e quais são os monstros que o Douglas enfrenta hoje. E o que te motiva, o que te torna mais forte para que você consiga enfrentar esses dragões, para que você consiga encarar esses dragões sempre de cabeça erguida e sempre com muito bom humor. Pô, que boa pergunta, Davi. Cara, de fato, todo mundo tem os seus dragões, os seus demônios, e a gente dá a cada um o tamanho que ele deveria ter. Claro, antes eu tinha vários dilemas, muitos eu tenho até hoje, mas com o problema de saúde, a gente coloca eles em um plano um pouco inferior. É aquela famosa teoria de Maslow, né? Então, quando você tem as suas necessidades básicas violadas, fome, sede, vida, tudo aquilo passa, que é menor do que isso, que é material ou que é supérfluo, acaba perdendo a razão de existir. Então eu não me preocupei mais se eu troquei o nome de carro,
se eu estou com o celular do último modelo. É uma coisa que eu nunca me preocupei, mas poderia ser. E o que me levou a, então, os dragões que eu tinha, quando eu comecei a treinar, o primeiro dele é a Juliana, né, cara? Que o cara, a mulher brava. E aí ela me levou a treinar, eu acho até com uma certa revanche e vingança, que mulher é bicho vingativo, né, cara? Mas devo todo amor e dedicação a ela. Beijo, Juliana, te amo. Ela tá aqui Ela tá aqui, acompanhando. isso. Balançou o chinelo pra mim, ó, vou me ferrar. Brincadeira, eu tinha assim, os meus dragões, eram outras preocupações estritamente profissionais, né? Tá tudo certo, bem, porque aquilo que eu tinha era o que eu podia considerar problema. E hoje é totalmente diferente. Eu, claro, continuo trabalhando, me preocupo com o campo profissional, lógico, mas a dimensão que eu dou a ele é muito, muito menor do que eu dava anos atrás. Afinal de contas, a profissão não é uma necessidade básica, ela está um pouco acima dessa escala na teoria de Maslow. Procurem sobre a teoria de Maslow, é muito massa. E não é pirâmide não, tá? Porque muita gente diz que é pirâmide de Maslow, vindo no artigo dele, não tem pirâmide. E aí foi criação de alguém que eu não sei, o pessoal da fake news. Então, como eu estou hoje com a minha saúde bem, claramente debilitada, os problemas ganham a dimensão que eles merecem sobre essa nova condição. Então, o foco hoje é viver bem e viver com qualidade. Isso envolve a manutenção de algumas práticas não tão adoradas para mim, como a atividade física, né, cara? Mas eu preciso, porque isso faz parte de manter a minha qualidade de vida, que hoje não é só um estar bem ou ter um corpo bem definido, é ter condições de viver de fato. Então, Davi, os dragões que eu tinha antes praticamente viraram gatinhos perto do que eu tenho hoje. E o fato de levar tudo com bom humor, bem, eu acho que isso é uma característica. Não é fácil, e especialmente para quem pode ser um pouco mais melancólico, porque, poxa, tu tá com a tua saúde debilitada, então isso é muito crucial. E levar o assunto desse com bom humor exige uma estabilidade de pensamento, de consciência presente muito grande. E eu demorei muito para conseguir isso, não foi da noite para o dia, e isso fui aprimorando com o tempo. Davi, eu acho que é isso, cara. Então você percebe que o tempo todo você falou a respeito de algo que a gente pode chamar de treino, que é desenvolvimento. Inclusive a maneira como você interage, a maneira como você enfrenta os teus problemas, você consegue se desenvolver, né? Ou você vai se tornando cada vez mais reclamão, cada vez mais frágil, ou você vai se tornando cada vez menos reclamão, cada vez menos frágil e cada vez mais forte em relação àquilo tudo que acontece com você, né? Porque eu acredito muito que as circunstâncias que ocorrem, elas não são opcionais, né? Mas a maneira como a gente vai interagir com essas circunstâncias, a forma como a gente vai se comportar frente a essas circunstâncias é o que determina, né, inclusive a qualidade que a gente vai ter após as coisas que acontecem, a qualidade de vida, a qualidade de rotina, a qualidade de relacionamento que a gente vai ter após tudo isso que acontece. Então, eu agradeço muito você que ficou até aqui, eu agradeço ao Douglas pela disponibilidade, por ter vindo até aqui gravar mais esse podcast, falar um pouco mais sobre algo que não é fácil. A gente sabe que é difícil a gente falar sobre algo que incomoda a gente, principalmente algo que incomoda a gente provavelmente todos os dias, né? Mas ele dedica o tempo dele a falar sobre isso. Se você
ficou interessado em saber, se você ficou curioso em saber um pouco mais de informação, vale a pena você comprar o livro. O link vai estar na descrição, alguém vai colocar aqui, não sou eu que coloco. Vamos colocar o link aqui na descrição. Então, aquele recadinho de sempre. Se você curtiu, deixa aí a sua curtida. Se você acha que mais alguém precisa ver esse vídeo, se mais alguém precisa ouvir esse podcast, eu peço para que você compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que a nossa mensagem ela possa chegar cada vez mais longe. Então, Douglas, eu agradeço de coração mais uma vez por você por você ter vindo até aqui. Geralmente a gente faz as nossas gravações pelo aplicativo, a gente faz remoto, né? E hoje você veio até aqui, você disponibilizou esse teu tempo em um domingo para você vir até aqui e contar um pouco mais da tua história. Então, para quem tiver interesse, Neurônios em Curto-Circuito é o nome do livro do Douglas, né? Como eu já falei, o link vai estar aqui. Então, Douglas, se você quiser deixar uma mensagem final aí, deixar um tchau para as pessoas, fique à vontade, o tempo agora é teu. Maravilha. Pô, Davi, eu agradeço e estou sempre à disposição, foi uma honra muito grande. Até porque a gente está fazendo aqui meio que um crossover, né? Então a gente atende a 2 canais importantes de comunicação da web, né, cara? Os milhões de inscritos. Então compartilhe, curta, cutuque, faz tudo que tem que fazer e faz a gente crescer e essa informação atingir um público ainda maior, que eu acho que é informação de qualidade que pode ajudar muita gente. Esse é o objetivo dos 2 podcasts e também do meu livro. Então, comprem, como diria o Botini, né, cara? E obrigado pela oportunidade e até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Esse foi o Dracocast e esse foi o 60 Minutos em 2D, o seu podcast de vida saudável, o seu podcast de mentalidade saudável. Tamo junto, galera. Até a próxima.